Mas eu creio numa coisa, eu creio que aquele que nos chamou para a boa obra, ele nunca nos desamparará. Ele estará conosco, nos capacitando em todos os momentos. Aleluia. E ele está aqui nessa tarde. Não sei você, mas eu sinto aqui a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Glória a Deus. E baseado nessa palavra, eu queria trazer aqui uma breve reflexão. E nessa reflexão, meus irmãos, eu queria trazer aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, falando sobre discípulos. Discípulos provados formam obreiros aprovados. O termo discípulo significa quem estuda, ou aluno, ou até mesmo aprendiz. Todo obreiro, ele é um aprendiz. Todo diácono, ele também é um aprendiz. E assim, na hierarquia da igreja também, todos somos discípulos, porque temos um sumo pastor chamado Jesus Cristo, que nos ensina, independente de tempo de crença, independente de tempo de confissão de fé, mas em todo o tempo está nos ensinando e nos capacitando para uma boa obra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nessa boa obra que o Senhor Jesus, entendemos que todo discípulo de Jesus, ele passa por uma preparação. Essa preparação muitas vezes vem com provações que nos ensina a cada dia a ter mais capacidade para fazer a vontade do Senhor. Se nós formos analisar direitinho esse termo aluno, no ano letivo, para quem estuda, o ano letivo é dividido em 2 semestres com 4 bimestres, não é verdade? Nesses 4 bimestres são avaliados todos os alunos com provas de diversas disciplinas, para que no final do ano seja somada as notas dos 4 bimestres para ver se o aluno passou ou não. E comparando com isso a vida do crente, da mesma forma somos nós. Passamos por provações porque no final do ano o Senhor quer nos aprovar. Glória a Deus. Todo professor, ele não quer que o aluno fique reprovado. Não quer que o aluno desista no meio do caminho. Não quer que o aluno pare no meio do ano, mas quer que o aluno seja aprovado. Jesus quer que você seja aprovado, é por isso que Ele está me provando. Jesus Cristo quer que nós sejamos aprovados, por isso que Ele nos faz avaliações em nossa vida para ver como está a nossa fé, como está a nossa confiança, a nossa perseverança em continuar nos caminhos dele. Aleluia, Jesus. E na Bíblia tem vários exemplos de homens de Deus que foram provados, discípulos que foram provados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eu queria aqui citar alguns desses discípulos que foram provados. No livro de Números, no capítulo 13 e 14, Moisés, ele, seguindo a ordem do Senhor, designa vários homens para espiar a terra prometida.
E cada tribo, alguém para representar, um príncipe para poder representar a sua tribo e ali espiar a terra a qual o Senhor daria como promessa ao povo de Israel. Aleluia. E entre essas pessoas, esses homens que foram espiar a terra, havia um jovem chamado Josué. E além dele ser incumbido dessa missão, ele também era servo e discípulo de Moisés. Aleluia. E ele indo espiar a terra, todos os que foram espiar a terra viram que a terra realmente era boa, a terra era produtiva, a terra realmente era uma terra a qual o Senhor tinha falado e era verdadeiro o que o Senhor falou, aonde a terra manava leite, mel e tudo tinha na terra. Só que todavia, quando eles voltam, regressam, eles falam, Moisés, congregação do Senhor, a terra é boa, mas todavia há homens fortes na terra, há gigantes, há homens da família dos Anaquins, homens valentes e poderosos, que nós diante deles somos como gafanhotos, e começam a mover o coração da congregação do Senhor a um desânimo, porque o Senhor nos trouxe do Egito para o deserto, e agora a terra prometida é uma terra que aos olhos humanos era impossível. Era impossível de conquistar, mas quando a mão do Senhor está no controle, não tem gigante que resista, não tem deserto que impeça, não tem dificuldade que o Senhor não quebre, aleluia, para dar vitória ao povo do Senhor, aleluia, aleluia. E ali eu vejo um jovem sendo provado. Na hora que ele vê essa situação, ele se constrange e fala: povo do Senhor, escute, a terra é boa, há gigante, há dificuldades, mas todavia o Senhor nos dará a terra. Todavia o Senhor nos dará a terra. O Senhor nos fará herdar, porque o Senhor é conosco. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará vitória. Aleluia. Ele nos dará vitória, Ele nos dará a terra prometida. Josué era um jovem, mas mesmo assim ele foi colocado à prova. Enquanto todos estavam murmurando e reclamando, ele decidiu ser fiel. Ele decidiu ter fé no Senhor. Os outros estavam todos reclamando e murmurando, mas ele decidiu uma coisa: eu vou crer no Senhor. E se vocês também crerem, vocês verão que o Senhor vai nos dar a terra prometida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vemos Josué no deserto também passando por muitas provações, por muitos desafios, batalhas, lutas e guerras. E agora, no livro a qual o seu nome se refere, o livro de Josué, no capítulo 1 vem mais uma provação. E nessa provação, Josué se depara com a situação de ver o seu senhor Moisés morto, uma congregação enorme para poder cuidar e uma missão de ser líder. Josué foi preparado muitos anos por Moisés, aprendeu muitas coisas com o seu Senhor, viu grandes milagres, como por exemplo no Monte Sinai, milagres da parte do Senhor, mas ele nunca tinha sido líder. E quando muitas vezes recebemos um cargo como esse, de liderar até mesmo um conjunto de crianças, nos dá um sentimento de muitas vezes se achar incapaz de assumir essa função. Mas o Senhor, sabendo o coração de Josué, diz o quê? Josué, tem bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Na minha versão diz ser forte e corajoso. Aleluia. Em outras versões diz esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. Obrigado. Esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque eu sou contigo. Ei, meu irmão, se lhe foi dado um chamado, uma confiança lhe foi dada para fazer algo para o Senhor, não tenha medo, creia que o Senhor é contigo. Só se esforça,
Só tem bom ânimo, aleluia. Esforça-te e tem bom ânimo. Não se aparte da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é quem vai lhe sustentar todos os momentos. Ela é quem vai lhe orientar no que você deve fazer, aleluia. A palavra do Senhor é quem vai nos orientar. E o Senhor fortifica o coração de Josué, e Josué vai apacentar o povo. Josué revigora as suas forças e vai guerrear em nome do Senhor. Aleluia. Também me vem, irmãos, à memória, aleluia, no capítulo número 19, uma passagem no capítulo 19 de 1 Reis, outro discípulo a qual foi muito provado, um grande homem de Deus, um profeta chamado Eliseu, mas que também foi provado porque ele também foi chamado, também era discípulo de quem? De Elias. E eu vejo uma aprovação muito grande na vida de Eliseu logo quando ele foi chamado. O Senhor me faz entender, meus irmãos, uma palavra a qual Eliseu foi provado logo quando ele foi chamado. Muitos não podem dizer que não perceberam, mas eu creio que sim, porque da mesma forma que Eliseu foi provado, os missionários rurais, pastores de cidade também foram provados. Como assim, pastor? Elias chega para Eliseu, coloca a sua capa sobre Eliseu. Eliseu entende o que o Senhor queria falar com ele e diz o seguinte: me permita me despedir da minha família. Quem está entendendo, glória a Deus? Aleluia. Permita-me despedir-me da minha família, porque para onde o Senhor for, ele Aleluia. Eliseu, ele larga o seu trabalho, porque Deus não chama somente pessoas desocupadas. Deus não chama ninguém desocupado, Deus chama quem está ocupado. E Eliseu estava ocupado trabalhando no campo, ele era lavrador de terras. E ali, trabalhando, ele larga o seu trabalho e vai se despedir da sua família. E ao se despedir, ele segue o profeta Elias. Aleluia. Quantos obreiros do Senhor, para seguir o seu chamado, despede-se da sua família e vai para uma terra distante. Aleluia. Para poder pregar o Evangelho, para fazer o que o Senhor Jesus falou: ide e pregai o Evangelho. Na leitura que nós fizemos, o Senhor Jesus fala: ide e fazei discípulos de todas as nações. Quando os obreiros do Senhor aqui se despediram de suas famílias e vieram para o campo de São Miguel para poder pregar a palavra, para estar numa zona rural muitas vezes escassa de crentes, mas que de maneira nenhuma largaram o cajado. Aleluia. Que estão fazendo a obra do Senhor, mesmo sendo provados, mesmo sendo muitas vezes afrontados, mesmo muitas vezes vindo o desânimo, mas Deus tem cuidado de cada uma até agora. Aleluia, Jesus. Aleluia. E isso, meus irmãos, essa aprovação é da vida de todo obreiro. Todo obreiro precisa, todo discípulo de Jesus precisa ser provado, porque não tem como ser aprovado se primeiro não vier a aprovação. Aleluia! Glórias a Deus. Amém? Amém. Aprovação vem na vida de todos nós. Costumo dizer, meus irmãos, na igreja a qual nós estamos à frente, não sei que cidade, que a aprovação muitas vezes vem na vida de cada um, mas às vezes para o irmão A é de uma maneira, do irmão B é de outra maneira. Às vezes para um irmão é mais fácil de lidar com a situação, mas para outro já é difícil com a mesma situação, e vice-versa. Mas o Senhor, no final de tudo, Ele quer nos aprovar. Aleluia! Ele quer nos aprovar, é por isso que Ele permite dificuldades em nossa vida. Aleluia, Jesus. Bendito Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Maravilha. Alabaçou.
Oh, aleluia. Glórias a Deus. No deserto, meus irmãos, muitas vezes vem escassez. No deserto, muitas vezes, meus irmãos, vem falta de condição. No deserto, muitas vezes, meus irmãos, vem inimigos para tentar destruir-nos. E o inimigo que nós tínhamos declarado é o próprio diabo, que quer nos afrontar e muitas vezes gerar em nós desânimo para que a gente desista e morra no deserto. Mas deserto para crente fiel é lugar de providência. Aleluia! Eu posso dizer para você com toda a convicção que na minha caminhada até aqui o Senhor tem me sustentado, mas no deserto eu vou ouvir mais milagres da parte do Senhor. Ei, Jesus. Aleluia! No deserto quando eu vi mais milagres da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, a gente vê pessoas reclamando tanto por causa de uma provação, por causa de uma dificuldade, e não vê pelos olhos espirituais que é Deus que está trabalhando, que é Deus que está nos ensinando a ser fiel no pouco para nos colocar no muito. É Deus nos ensinando a valorizar um transporte que você tem para lhe dar o melhor lá na frente. Aleluia. É Deus que nos ensina no deserto. É Deus que nos ensina no deserto. É Deus que nos ensina no deserto. Aleluia. Eu já vi crente, meus irmãos, reclamando das provações que passam, até dentro da prova do cuscuz. Não tem essa prova, pastor? Tem, meus irmãos. Eu descobri esse dia, pastor, que o cuscuz é um grande inimigo da diabetes. É o que mais causa diabetes. É por isso que eu estou com diabetes. O mistério é grande, viu, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Passei, meus irmãos. Às vezes você fala assim, tem mas nossa, é sério. Você, de manhã é cuscuz, a meio-dia é cuscuz, de noite é cuscuz. A aprovação não é fácil, não, meu irmão. É verdade. Mas em nenhum momento o Senhor nos desamparou. Aleluia. Vemos uma geração hoje, meus irmãos, uma geração de obreiros, uma geração nova de obreiros que contudo reclama da vida, que contudo reclama das dificuldades. Porque eu queria ter isso, porque está difícil, pastor, porque está difícil. Eu sei que é difícil, eu também passei por isso, mas o Senhor nunca nos desampara. Aleluia. Se Ele está lhe ensinando, então aceite a repreensão do Senhor, a disciplina do Senhor, o ensinamento do Senhor, porque no final você vai ser aprovado, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro, meus irmãos, eu novo convertido, uma vontade tão grande, meu pastor, de fazer algo para o Senhor, de ser útil na obra do Senhor. E com um mês eu recebi meu primeiro carro, que o pastor me deu, que era chaveiro da igreja. Eu morava em frente à congregação e o pastor me entregou a chave para ele todos os dias eu abrir a porta da igreja. Pense na alegria porque eu estava com a chave da igreja na mão. Não é nem porta não, só chaveiro. O porteiro foi depois. Foi, meus irmãos. Primeiro era só o chaveiro da igreja. Depois o pastor me chamou para colocar os playback no som. Me alegrei mais ainda porque o pastor me deu uma gravata. Olha só. Com 3 meses de crente, eu falei para o meu pastor, Deus me colocou no coração de fazer cultos caseiros. Eu posso? Pode, meu irmão. Eu comecei a fazer cultos caseiros. Com 4 meses eu estava dirigindo culto na minha congregação. Em 8 meses o pastor chegou para mim e falou, meu irmão Washington, você já faz a função de um obreiro que tem muito tempo de igreja, vou lhe consagrar, vou lhe reconhecer como obreiro. No dia 14 de janeiro de 2014. E continuei fazendo a vontade do Senhor todos os dias, com muito amor no coração. Lembro de uma vez que o pastor me incumbiu na missão de ir para uma congregação num bairro chamado Buenos Aires, na cidade de Horizonte, Ceará. E eu falei para ele, pastor, mas como é lá? Não, lá tem alguns irmãos, eles abrem a igreja e você dirige o culto. Amém. Na hora que eu estava indo para a congregação, pensando na mensagem na minha mente, do que eu vou dizer quando chegar no culto, não reparei um buraco de um esgoto. Eu estava de bicicleta.
escorreguei na bicicleta, caí, a perna da calça enganchou no pedal da bicicleta, a queda foi maior ainda. Me enchi de carrapicho até o pé da orelha. Me levantei, fiquei pensando, o que foi isso? Mas mesmo assim eu me alegrei, porque eu sabia que eu estava fazendo a vontade do Senhor. Tirei os carrapichos, me limpei, bati a poeira e continuei. No culto, meus irmãos, pensem num fogo tremendo que o Senhor mandou nessa noite. Foi algo tremendo da parte de Deus. Sabe quantos crentes na igreja, meus irmãos? 4 crentes comigo. Tinha 3 irmãos e eu fazia 4. Mas Deus derramou poder naquela noite e foi grande o mover do Senhor. Aleluia, Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Um ano depois, o pastor falou: meu irmão, você está fazendo a função de um diácono. Vou lhe consagrar diácono. Amém, pastor. E assim o Senhor tem cuidado de mim até aqui. Hoje estamos à frente do trabalho. Provações vêm a todo momento, mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Deus nos deu vitória esses dias, porque passando por dificuldade não sabem, mas Deus cuidou. Minha mãe já está de alta. Aleluia! 23 dias no hospital de São Miguel, internada, com uma infecção muito séria por causa de um acidente. Deus cuidou dela. E o mais ainda, Deus fez um milagre na vida dela e está continuando fazendo um milagre, porque minha mãe está longe dos caminhos do Senhor, e o Senhor tocou no coração do pastor Zé Queiroz, no coração para ir lá, para falar a palavra de Deus para ela, e ela se reconciliou com Jesus. Eu cheguei para ela esses dias e falei: minha mãe, e aí como é que está? Ela disse: eu não vou mais sair. Aleluia. Eu estou aqui no hospital, meu filho, mas eu estou orando todo momento, eu estou falando com Deus. Aleluia. Porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, meus irmãos. Aleluia. Até aqui Deus tem cuidado de nós. Amém? Voltando aqui a mensagem, o Senhor tem tocado no coração para falar de um homem, de um apóstolo chamado Paulo, que pense no homem provado na Bíblia, no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus passaram por provações grandes, teve provações de morte. Mas o apóstolo Paulo, ele nos deixa uma grande reflexão, uma grande mensagem, porque ele nos ensina através de suas cartas, das suas epístolas, muitas coisas, mas ele também foi provado desde o dia que se converteu ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu vejo o apóstolo Paulo se convertendo, largando ali o fariseirado, né, que ele era fariseu, a sua crença, e agora passa a crer em Jesus por causa da sua conversão, como a igreja já sabe. Mas os judeus que antes conheciam Paulo duvidaram do que ele realmente era crente e ficaram com raiva porque ele começou a testificar de Jesus, começou a falar do amor de Jesus, e quiseram a todo momento matar a Paulo. Logo que se converteu, Paulo começou a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, mas grandes provações vieram na vida de Paulo. Depois disso, Paulo foi para o deserto. A Bíblia não relata como foi essa fase de Paulo no deserto, mas tem-se estudiosos que falam que Paulo foi para o deserto, e no deserto ele passou por muitas provações, por escassez, por nudez, por frio, como ele mesmo relata. Aleluia. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 16 ao 33, ele relata tantas coisas que lhe aconteceram, tantas provações, mas o que alegra o coração do servo do Senhor é que até ali o Senhor o ajudou, até ali o Senhor cuidou do seu servo. Ele passou por ele, foi apedrejado, ele foi expulso, ele foi, meus irmãos, chicoteado várias vezes, foi açoitado de varas. Muitos dos seus não reconheceram, mas ele fez a obra do Senhor com muito amor no seu coração. E se há um segredo para todo obreiro ser aprovado, é fazer a vontade do Senhor com muito amor no coração. Aleluia, aleluia, porque o amor que o Senhor coloca em nossos corações pelas almas vai fazer toda a diferença na caminhada de todo crente.
Porque se Deus nos chama, Deus nos dá um dom espiritual, Deus nos capacita, Deus dá uma palavra para alguém, dá o dom de profetizar para outro, não é para ficarmos parados, não é para ficarmos acomodados, mas para fazer a vontade do Senhor, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que é anunciar o Evangelho a toda criatura, é fazer discípulo de todas as nações. E eu te pergunto, meu amado obreiro, o que é que você tem feito com os dons que o Senhor tem lhe dado? O que é que você tem feito com a capacitação que o Senhor tem colocado em sua vida? Você tem desempenhado o seu papel? Você tem desempenhado a sua função? Aleluia! Glórias a Deus! Vejo, meus irmãos, nesses últimos tempos, obreiros capacitados, com chamados, mas cada dia mais dormindo e esperando somente pelo seu pastor para poder pregar a palavra. Esperando somente pelo seu pastor para poder tomar uma iniciativa de evangelizar, uma iniciativa de fazer um trabalho. Se o pastor não estiver à frente, se sente só, porque muitas vezes tem obreiros, mas não se sente que tem, porque tem muitos obreiros dormindo, sem desempenhar o chamado que o Senhor colocou. Muitos querem consagração, querem cargos, mas como alcançam, não desempenham a função que realmente é para fazer. E muitos ainda mais, meus irmãos, não fazem o que o Senhor falou para Josué, e foi: não aparte de ti as palavras desse livro. E dificuldades vêm, lutas vêm, e só pensa em parar, em desistir, mas não lê a palavra do Senhor que diz: ser fiel até o fim, até a morte, que eu dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Não desista. O Senhor fala na Bíblia muitas vezes: não desista, não desista. Aleluia! Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia! Porque se você olhar somente para as provações, você vai esquecer de olhar para um Deus que está contigo todos os momentos. Aleluia! Dificuldade, repito, dificuldade vem na vida de todo obreiro, mas a diferença vai estar em como você vai reagir à provação. Porque vitória não há para quem desiste, só dá para quem persiste até o fim. Aleluia! Muitas vezes esperamos tanto pelos nossos líderes para poder fazer alguma coisa, que esquecemos que nós mesmos temos o chamado do Senhor. Pedimos ao pastor: ore por mim, esquecendo que nós também temos o privilégio de orar e falar com Deus. Temos o privilégio de pegar a Bíblia e ler e aprender, e assim também poder trazer uma mensagem. E o pastor muitas vezes fala: meu amado obreiro, hoje você traz uma mensagem, um obreiro diz: pastor, eu não sei pregar, não sei falar nada. Como é que ele vai saber se não ler a Bíblia? Como é que vai saber pregar se não aprender nas escolas bíblicas? Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor capacita todo aquele que se dispõe para fazer a sua obra. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Então, meu irmão, se disponha, diga para o Senhor, diga para o seu pastor, diga: pastor, eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Eis-me aqui para fazer o que o Senhor me colocar para fazer. Diga para o próprio Deus: Senhor, eis-me aqui. Se não há outro, o Senhor envia-me a mim, porque eu irei pregar a tua palavra, eu irei anunciar o teu evangelho, eu irei ganhar almas para o teu reino. Aleluia! Glória a Deus. O próprio Jesus, para encerrar, ele nos deixa um grande ensinamento quando diz, aleluia, João 13, versículo 34 e 35, que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos.
se tiverdes amor uns pelos outros. Esse amor, meus irmãos, não é distribuído somente para a liderança da igreja, é para toda a igreja, para todos aqueles que se dispõem e dizem: Senhor, eu sou teu discípulo. Amém? Você quer ser reconhecido como discípulo do Senhor? Então ame o teu próximo como a você mesmo. Aleluia. Se você quer a salvação, então reparta a salvação para o seu próximo. Aleluia. Reparta a salvação para quem não tem, para quem não conhece ainda a verdade. Como é que reparte? Pregando a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.